pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma aula dos tópicos de avaliação cognitiva. Lembrando a todos, essas aulas elas não são referentes à testagem neuropsicológica, e sim aos testes que são possíveis de serem avaliados em consulta, as triagens cognitivas. Eu gostaria muito de vocês, se vocês pudessem deixar ou na aula anterior ou nessa aula, o feedback de vocês sobre se está sendo fácil ou não o aprendizado dessa maneira que eu estou fazendo. É uma maneira um pouco diferente do que vocês estão acostumados, eu sei, mas é para que a gente possa focar certinho em qual que é o domínio cognitivo que o nosso paciente tem dificuldade, para a gente não ficar tão engessado em ficar apenas aplicando o teste e corrigindo o gabarito. Se vocês estiverem prontos, então, vamos falar da aula de hoje, que é como avaliar função executiva. Bom, então vamos lá. Vamos começar relembrando daquela tabela que a gente viu na primeira aula, que é a tabela de todas as alterações cognitivas que a gente vai falar individualmente em cada aula, mais alteração de funcionalidade. Na última aula, a gente falou sobre atenção, e a gente já viu que para a gente avaliar a atenção, a gente pode usar o teste, por exemplo, do DigiX-PAN, ou a gente pode usar as partes das baterias do MoCA e do Mini-Mental que falam de atenção e cálculo. Também podemos usar a parte que fala de registro e de evocação imediata, tanto na bateria breve, quanto no Mini-Mental, quanto no MoCA. Aquele momento em que ou você fala as 3 palavras e o paciente tem que repetir imediatamente, ou aquele momento na bateria breve que você mostra a figura, o paciente tem que falar o que estava lá, daí você mostra a figura de novo, esconde, o paciente tem que repetir de novo o que viu, que são todos testes de memória de trabalho. Bom, dito isso, relembrando a atenção, eu queria fazer mais um adendo aqui. Se vocês forem reparar, essas 3 primeiras aulas, elas têm uma coisa em comum. Todas elas vão falar sobre funções cognitivas que estão presentes numa mesma área do cérebro. E aonde que atenção, função executiva, controle inibitório e abstração moram é no lobo frontal. Mais um adendo que é importante deixar claro é que função executiva, para alguns autores, elas incluem tanto a questão da abstração quanto do controle inibitório. Alguns autores acham que não. Para ficar um pouco mais prático, para a gente conseguir dividir um pouquinho melhor as aulas, não ficar muito pesado numa aula só, a gente vai considerar aqui a função executiva como habilidade de resolver problemas, incluindo autos de planejar, organizar e executar as ações para resolver esse problema. É basicamente o raciocínio que a gente tem e como a gente coloca isso em prática. A abstração e o controle inibitório vão ser vistos na próxima aula. Isso não é para entrar em mérito quem está certo e quem está errado, se é quem inclui controle inibitório e abstração dentro da função executiva ou quem exclui, mas é só para ficar mais prático mesmo. Então vamos pensar agora, dito tudo isso, fazendo toda essa apresentação, vamos voltar e vamos pensar como que a função executiva muda com a idade. A função executiva ela vai ser considerada uma função fluida. E o que quer dizer uma função ser fluida? Quer dizer que com o passar dos anos, ela acaba sendo modificada com a idade. É diferente de funções cristalizadas, que ano passa e ela tende a permanecer sempre a mesma. Dentro da função executiva, tem alguns tópicos que são mais alterados com o passar do tempo. E as coisas que são alteradas, elas podem ser flexibilidade mental, que pode estar alterada a partir dos 70 anos. Temos também redução de velocidade do processamento, que não é propriamente dito uma função executiva, mas que essa redução de velocidade do processamento prejudica muito a função executiva. Temos também raciocínio intuitivo, que é aquele raciocínio que ninguém precisa explicar para a gente através de intuição consegue resolver o problema, vamos ver na testagem. E também que também é uma coisa que começa a declinar a partir de 45 anos, viu? Isso daqui é um perigo pra gente que está envelhecendo, cada vez mais perto. Temos também uma declínio em raciocínio em temas desconhecidos. O que isso quer dizer na prática? No mundo real, o paciente chegou fazendo uma queixa para você. O que você pode ter? Primeiro, pode ser difícil para o paciente fazer uma tarefa mais complexa, uma tarefa que leve muito tempo para fazer, não porque ele está desaprendendo a fazer isso,
mas porque ele já não tem a mesma velocidade. Então, tarefas mais difíceis, como por exemplo um grande quebra-cabeça, acaba dando a impressão que o paciente está tendo uma dificuldade de executar o que ele está planejando. Mas na verdade pode ser, por exemplo, puramente da redução de velocidade de processamento. Além disso, um outro exemplo que é clássico de consultório é aquele idoso que não consegue aprender atividades novas. E isso acontece porque o raciocínio para coisas novas, para temas novos, é mais lentificado com o passar da idade. De fato, fica mais difícil para um idoso aprender tecnologia do que para uma pessoa mais jovem. Então, só para vocês saberem que esses dois pontos não necessariamente são alterações patológicas. Vocês precisam perguntar direitinho. Ah, mas ele não consegue pagar conta no aplicativo do banco. Mas por acaso alguma vez ele já aprendeu? Ou quando ele vai aprender sempre é uma coisa rapidinha que o neto tenta ensinar em 5 segundos e ele demora para entender. Então a gente precisa saber qual que é a origem dessa queixa para a gente poder dizer se é patológico ou se não é. Então vamos lá, como que a gente vai avaliar a função executiva a partir de agora falando de testagem? Primeira testagem que a gente vai discutir é o teste do MoCA. O MoCA, ele é um pouquinho mais famoso porque ele pega um pouco mais função executiva do que o Mini-Mental, por exemplo. Então, tem algumas pessoas, inclusive, que quando querem avaliar a função executiva, eles procuram um MoCA. Lembrando que a gente tem que tomar muito cuidado porque o MoCA-A, que é esse MoCA que a gente está vendo agora, ele foi desenhado para pacientes com autoescolaridade. Mesmo que tenha aquela adição de ponto final para um paciente que tem uma escolaridade menor do que os 12 anos que pede, mesmo assim fica um pouco injusto, porque são exercícios mais difíceis. Quais que são as avaliações de função executiva? Bom, vamos começar pelo teste de trilhas, que é esse teste no cantinho aqui para vocês, que mostra algumas bolinhas com números e algumas bolinhas com letras. Esse primeiro número aqui, que é o número 1, ele vai se encaixar com uma letra, que vai se encaixar com um número, e essa vai ser a lógica do teste. O enunciado que vocês vão fazer para o paciente vai ser um enunciado que a gente vai tentar tirar as dicas, que a gente vai tentar fazer com que o paciente tenha que ter o raciocínio sozinho. Então, o que a gente vai falar? Senhor paciente, eu vou pedir para o senhor agora fazer esse teste de lógica comigo, resolver esse problema comigo. E eu quero que você preste muita atenção na lógica que eu vou explicar para o senhor agora, porque eu quero que o senhor continue fazendo atividade seguindo essa mesma lógica. Esse teste é um teste de ligar pontos. E eu quero que você repare que a gente tem várias bolinhas. Tem algumas bolinhas com números, 1, 2, 3, 4 e 5. E temos bolinhas com letras, A, B, C, D e E. E preste bastante atenção, porque se o número 1 vai para a letra A e a letra A vai para o número 2, eu preciso que o senhor continue ligando todas as bolinhas a partir do número 2. Vamos repetir a lógica, ó. A lógica é essa. O número 1 vai para a letra A vai para o número 2. Vocês conseguem perceber que esse enunciado, ele pede para o paciente criar um raciocínio? Ele quer ver se o paciente consegue entender a ideia e executar os passos? Então, esse é um teste de função executiva. Se você simplesmente falar para o paciente, olha, eu quero que você ligue o A no 2 e agora você continua. Às vezes o paciente pode ficar um pouquinho confuso do que fazer. E pior ainda, se você for falando para ele, você tem que ligar número com letra e letra com número. Aí você já entregou a lógica inteira. Então, tente ajudar o menos possível, porque vai melhorar muito a tua avaliação. Você vai conseguir fazer uma leitura muito melhor do teu paciente. Essa primeira parte do MoCA, ela ainda é considerada função executiva e visoespacial. O segundo teste, que é copiar o cubo, eu vou deixar para a gente falar na aula de visoespacial. Mas ele já é um teste importante para a função executiva, porque para você criar uma figura 3D, você precisa planejar e aplicar ela no papel. O relógio é parecido também. Aqui o relógio do MoCA, ele é pontuado de 3 pontos, né? Um ponto se tiver contorno, um ponto se tiver número e um ponto se tiver ponteiro. E a gente tem padronizado 11 horas e 10 minutos. Por que a gente faz padronizado dessa forma? 11 horas e 10 minutos
não é um número mágico, mas ele simplesmente é um número que está fazendo com que o paciente desenhe um ponteiro para um lado do relógio e outro ponteiro para o outro lado do relógio, justamente para a gente avaliar a simetria da capacidade visual dele. Então vamos respirar fundo, porque agora a gente vai falar de relógio. O teste do relógio espontâneo, ele não existe só dentro do MoCA. Ele pode ser aplicado como um teste independente e ele também pode ser aplicado dentro da bateria breve. Ele é recomendado para pessoas com mais de 4 anos de escolaridade. Isso porque para fazer um relógio, para a gente fazer esse desenho, a gente depende um pouquinho da escolaridade. Às vezes a pessoa com baixa escolaridade vai mal e não é porque ela não tem condições de fazer, que ela teve um declínio cognitivo, mas porque ela não tem aquela base para conseguir resolver esse tipo de situação. Então, o desenho do relógio, ele vai se dividir em 2 momentos. O primeiro, que é quando a gente pede para o paciente fazer o desenho espontâneo. No caso, eu queria apresentar para vocês uma paciente minha, que fez o desenho desse relógio. Esses próximos desenhos são de pacientes do consultório que me autorizaram a trazer aqui para vocês. Essa paciente fez o seguinte desenho. Quando vocês olham isso, eu quero que vocês pensem qual que é a função cognitiva que está alterada nesse relógio. Percebam que ele é um relógio que ele tem um contorno fechado, ele parece ser um contorno pequeno para o tamanho da letra que ela colocou os números, e que ele vai 1, 2, 3, 4 e depois ele hora. Como relógio espontâneo, a gente vai ter 3 principais hipóteses sobre qual que é o problema dessa paciente, aonde que está a disfunção dela. Pode ser que ela tenha uma disfunção executiva. Ela sabe que é um relógio, ela tem a capacidade de visoconstrução, mas na hora de planejar e executar não sai. Pode ser que ela tenha uma alteração visoespacial. Propriamente dito, a parte de construção dela, de construir uma imagem, está prejudicada. E ainda pode ser o que é mais comum no DA, na demência de Alzheimer, que é a perda de conceito semântico. Vocês lembram lá da aula de psicopatologia do pensamento, o que era um conceito? Que era a peça mais fundamental do pensamento? É aquilo que faz você fechar os olhos e pensar numa cadeira e saber o que é uma cadeira, mesmo sem ver a cadeira, e reconhecer qualquer cadeira do mundo como cadeira. É o conceito da palavra cadeira. Algumas pessoas, principalmente com DA, ao fazer esse teste, o problema delas pode ser que elas não têm mais um conceito semântico do que seria um relógio. Então aqui está a segunda parte do teste dessa paciente, que é a cópia. Então a gente mostra um relógio como esse e pede para a paciente, por favor, desenhe para mim um relógio. E essa paciente, ela vai desenhar um relógio e olha como ficou. O que quer dizer isso? O que quer dizer esse relógio que ficou até um pouquinho pior que esse relógio daqui? Isso provavelmente mostra pra gente que ela tem um prejuízo e que esse prejuízo ele não tem o benefício com a cópia. Ou seja, a parte visoespacial, se tivesse preservada, a gente esperaria que essa paciente conseguisse copiar o relógio perfeitamente. Mesmo que não tivesse conceito semântico, e talvez com um pouco mais de dificuldade, mas se fosse só uma disfunção executiva, ela apresentaria melhora nesse momento. Então, como a gente tem uma paciente que não melhorou, não dá para excluir função executiva, não dá para excluir conceito semântico, mas dá para falar com certeza que alguma alteração visoespacial ela tem. Pensando num segundo relógio, aí tá lá você de novo dando o comando, vamos repetir o comando. Seu paciente, eu quero que você desenhe para mim nessa folha de papel um relógio. Esse relógio tem que estar marcando todas as horas e o horário que eu quero que ele esteja marcando é 2h45. Então, você tenta dar o comando com a menor quantidade de informações possíveis. Então, vamos ver o que saiu desse paciente aqui. Olha, quando você para ver, tá um relógio até que bacana, né? Tem quase todos os números, errou um pouquinho ali qual era o horário. Eu geralmente padronizo nos meus pacientes 2h45, então eu sei que provavelmente esse paciente ele de fato errou o horário, porque fui eu que padronizei. Mas olha a diferença que é desse relógio para o anterior quando a gente fala em cópia. Olha como ele ganha qualidade quando a gente fala de cópia.
ele ainda continua com um pouquinho de disfunção executiva, né? Dá pra gente ver que ele não consegue colocar os números nos lugares, ele não coloca os ponteiros no mesmo tamanho, na mesma proporção. Mas essa melhora que a gente viu do primeiro relógio para cá, ela provavelmente é porque esse paciente conseguiu usar a visoespacial para copiar o desenho, e o que provavelmente causou aquele déficit no primeiro relógio, no relógio espontâneo, não foi um problema visoespacial, sobrando pra gente que ou era um problema de conceito semântico, que no caso não parece, né? Ou ele era um problema de função executiva. Até aqui tudo bem, pessoal? Vamos falar mais um pouquinho então, vamos lá. Vamos falar então do Mini Mental. Tem gente que acredita que o Mini Mental é um teste que não tem avaliação de função executiva. Ele tem pouco, mas ele tem sim. E o grande exemplo da gente aqui, na verdade, o grande teste de função executiva do Mini Mental é o de seguir os 3 comandos. Prestem atenção no enunciado, você vai falar segurando a folhinha com as suas 2 mãos ou deixando a folhinha na mesa. Você vai falar, paciente, pega essa folha, dobre ela no meio apenas uma vez, você não mostra, né? Você só fala. Dobre ela no meio apenas uma vez e coloque no chão. E aí o paciente vai vir buscar o que você deu para ele. Se você falar para ele dobrar só uma vez, ele vai ter que dobrar só uma vez e colocar no chão. Dobrou mais, ele errou. Se você não deixar isso específico, pode ser que às vezes eles dobrem 2, 3, 4 vezes. E aí você fica na dúvida, poxa, mas será que ele entendeu o meu comando? Será que eu passei um comando que ficou muito em abertura, que ele poderia considerar que ele está fazendo certo mesmo? Então, tentem dar esse comando mais direto. É um ponto para cada ação e você precisa dar o comando inteiro e o paciente precisa fazer, depois que você terminar de falar, o comando inteiro. Não é para ele voltar e você reexplicar o que ele tem que fazer. Então, digamos que ele pegue, dobrou o papel aqui, te deu com a mão direita e dobrou uma vez e ficou te olhando. Como se ele tivesse esquecido o que era para fazer. Doutora, o que eu preciso fazer? Doutora, o que eu preciso fazer agora? O que vocês vão responder? Não posso dar cola. Ou do jeitinho que eu te expliquei antes, você vai fazer daquele jeito que eu te expliquei. E aí, se o paciente estiver bem colocar no chão, você considera o ponto, porque você não deu cola. E se não, você começa a ter uma informação a mais. Parece que a memória operacional dele também não está funcionando tão bem. Mas essa de função executiva, ela é bem bacana dentro do Mini Mental e você consegue tirar alguma informação disso também. Por último, vamos falar do MOCA-B, que eu até ia colocar junto com o MOCA-A, mas como eu me empolguei com o relógio, eu mudei de ordem. Você vê que aqui a gente tem um teste que é um teste de trilhas também. A gente vai fazer um comando muito parecido, mas a grande diferença aqui, como que é para pessoas de baixa escolaridade, é que a gente troca as letras por bolinhas. E aí essas bolinhas representam os números também. Aí o paciente tem que ir de 1 para essa bolinha, o 2 para o quadradinho com 2 bolinhas, e a partir disso é para ele continuar conectando. Da mesma forma que a gente deu a ordem do MOCA-A, é a do MOCA-B. Então, para a gente finalizar, vamos voltar aqui para a nossa tabela. Nós tivemos na aula passada a tensão, e são esses os testes que a gente teria benefício. Quando a gente fala de função executiva, a gente fala de benefício com teste de trilhas, ou melhor dizendo, um mini trilhas, que é o que a gente tem nas avaliações de triagem cognitiva. O teste do relógio é uma ferramenta muito poderosa para a gente. E também, se você estiver aplicando o Mini Mental, o teste dos 3 comandos. Pessoal, que bom que vocês ficaram aqui até agora. Na próxima aula, que vai ser sobre controle inibitório e abstração, vai estar disponível a partir do dia 19/5 e eu vou estar esperando vocês lá. Então, até a próxima aula, pessoal!